março, a gente vai ter um evento muito especial aqui no nosso centro de treinamento do Office. Um evento presencial do Café com Joia. É um evento muito exclusivo, não será aberto no meu Instagram, vai ser só para quem tá por aqui com a gente. Então, para você saber mais detalhes, saber horário, como que faz para você participar, para você estar do lado de cá e participar, ganhar um pouco mais de conhecimento, de conteúdo, conhecer pessoas diferentes. É só você clicar aqui embaixo, tem um link especial para você entrar em contato com o nosso atendimento. Vai ser um prazer poder te conhecer mais, cuidar um pouco mais de você, tirar você aí desse outro lado e ter você aqui desse lado. 8 de março, um evento exclusivo. É só você clicar no link. E hoje a gente está num dia muito especial. Tenho os dois homens da minha vida aqui hoje. Um que falou que vai fazer a abertura e depois vai se sentar ali, prometeu que consegue ficar por 40 minutos calado, quietinho, assistindo. É isso, migão? Pode falar. Fala no microfone. Daqui, quando a mamãe falou, daqui 8 de maio a gente vai ter um evento, mas 2 dias é meu aniversário. É verdade. É verdade. Dia 10 de março é seu é aniversário. E amigão. você sabe o que tem dia 8 de março? O quê? É o dia das mulheres. No dia 10 é seu aniversário. Migão, você consegue perceber algo que você já faz assim, que é muito especial? Que é um charme seu? Que é muito legal? Meu pai comprou essa. É. Meu pai comprou uma... E quem penteou seu cabelo? E esse topete aí? Quem fez esse topete? Minha mãe comprou minhas roupas que eu queria. Meu pai comprou Fala alto essa aqui no camiseta. microfone, ó. Meu pai comprou essa camiseta e um shorts. Aquele shorts que brilha. Minha mãe comprou um pijama que brilha no escuro, que é muito legal também. Mas me conta uma coisa. Quem que te ensinou sobre arrumar o teu cabelo, passar perfume, tá sempre gatão? Você gosta disso no papai? E que puxa o cabelo da mamãe. Hoje eu falei pra ele assim. Eu falei assim, essa blusa é muito especial. Ele, por que é muito especial? Eu falei, Porque tem 4 trevos. Trevos de 4 folhas. É, porque 3 é fácil de achar, mas 4 é muito raro. 4 é muito raro. Eu falei, igual aqui, seu cabelo que é ruivo, ó, é mais difícil de achar. Então significa que você é meu trevo de 4 folhas. O que você achou disso? Só que eu sou mais importante que uma planta. Com toda certeza, você é muito mais importante que uma planta, meu amor. Tipo, isso aqui, eu sou mais importante, porque ela nem faz nada, ela nem se mexe. É verdade. Amei ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença. Você senta lá na cadeira? Vamos ver, gente, se ele vai conseguir cumprir a promessa dele, que ele vai ficar ali e ajudar o papai e a mamãe a trabalhar. Porque ele falou que hoje ele queria vir pro escritório, que ele queria ficar no escritório. Eu falei, vamos ver se ele tá um menino moço. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Agora senta lá, vai lá. Muito obrigada, meu amor. Meu amigão. Olha quem está aqui com a gente hoje. Você tá preparado? Tô. Por um bate-papo diferenciado? Já vai se soltando. Eu peguei até caneca do concorrente aqui pra vocês, que agora eu mudei de empresa, né? Então agora eu trouxe o concorrente aqui, ó. Mas eu trouxe no mood, ó. Trouxe na camisetinha branca. Aí eu tô perguntando assim, pô, você não quer tirar a meia? Aí eu tô na dúvida, será que ele não quer tirar a meia porque ele não cortou a unha do dedo do pé? Não, vocês não falam do meu dedo. Ó. Você cortou a unha? A unha tá cortada? Espetáculo. Deixa eu ver. Ó. Oh, tá muito... Não. Vai, para. Não, tá bom, vai. Tá bom. É que eu não sei o que é pior. A unha grande ou a meia furada. Mas eu vi que a unha tá boa e a meia... Novinha. A meia tá novinha. Então tá Nem em como dia, com meu essa. amor. Tá em dia. Obrigada por estar aqui comigo. Imagina. Vira de ladinho assim pra mim, Como pra é gente que é? bater papo. Esse é o mood? É um mood assim, de ficar Entendi. confortável. Entendi. Eu abri uma caixinha de pergunta perguntando se as pessoas estivessem com a gente, comigo e com você numa sala. Uhum. O que elas perguntariam? E é engraçado que eu falo isso é muito legal, porque eu percebo que como a gente consegue ser exemplo de tantas coisas tão diferentes. Então, veio muito assunto sobre paternidade, maternidade. Então, como que a gente faz para, junto das crianças, entender qual que é o caminho que a gente quer, sendo que cada um tem uma personalidade diferente. Como que eu passo isso para as crianças? A questão de empreender junto, ou a questão da gente se relacionar como casal, da gente como se relaciona. Então, eu vejo que a gente tem bastante vertentes que a gente, de certa forma, a gente tem sucesso. Né? E a gente pode inspirar, a gente pode compartilhar coisas que ajudam pessoas nesse caminho.
Mas eu quero te fazer uma pergunta muito, muito legal, assim, pra gente começar e a gente engatar esse tema. Eu falei disso no podcast da semana anterior, que é muito fácil as pessoas olharem a gente hoje e, às vezes, algumas pessoas se sentem tão distanciadas do que a gente é hoje porque elas enxergam a Fabi e o Caio que hoje têm sucesso nessas coisas, que podem ser referências, que podem ensinar coisas. Mas a gente nem sempre foi assim. E pelo fato de quem tá em casa hoje, tá acompanhando a gente, tá vendo a versão já infinitamente melhorada, a gente fica muito distante das pessoas. E é uma coisa que a gente veio conversando esses tempos, né? De como que a gente pode se conectar mais. Como que a gente pode ser cada vez mais humano. A gente continuar sendo verdadeiro. Expondo nossas dores, expondo nossas dificuldades, porque isso gera conexão. As pessoas gostam de entender que, cara, todo mundo tem dificuldade, eu não sou o único que eu tô aqui e Deus só tá me castigando, todo mundo tem suas dificuldades, mas sem que isso vire só um vitimismo, coitado de mim, sabe? Esse jeito de, como que a gente traz, como que você vê que a gente traz bem esse equilíbrio, até como casal, assim, entre eu e você, e não só lá pra fora, mas de trabalhar em equilíbrio as nossas dores, as nossas dificuldades e as nossas fortalezas, sabe? Sei. Acho que cada vez mais a gente veio se ligando que não existe equilíbrio, né? Existe acordo. Essa busca do equilíbrio a gente sempre perseguiu muito e até entender que os nossos acordos acabaram nos trazendo o equilíbrio. E toda vez que desequilibrava, a gente se reunia e conversava Sabe que me sobre deu branco? O Flávio uma vez falou uma frase esses tempos que ele falou, não existe equilíbrio, existe... acordos Não, ele falou outra coisa. combinados. Não. Foi acordos. Não, eu vou lembrar, começa com C. Às vezes eu tenho uns brancos das coisas. Mas foi. Ele falou assim: as pessoas ficam buscando equilíbrio. E, tipo, não existe equilíbrio na vida. Aí existe outra coisa. Que eu falei, nossa, matou a pau. Eu esqueci a palavra. Então, mas tudo bem. porque se você parar pra pensar, o equilíbrio é da onde? O equilíbrio não é numa balança exatamente igual. Porque a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em proporcionalidade. A gente pensa 2 para um lado, 2 para o outro, a balança tá igual. E a gente viu que o equilíbrio não é 2 para um lado, 2 para o outro. É saber se tá 4 para um lado e tá todo mundo bem com isso, tá em equilíbrio. Então, sabe, a gente veio se ligando isso, eu vim me ligando, eu vim cada vez mais. Isso é claro pra mim. Nem sempre foi assim, né? Então, a gente saber se tem todos os saquinhos de um lado só e tá combinado, tá alinhado, faz sentido pros dois, faz bem, não faz mal pra alguém. Então, a gente percebeu que estamos em equilíbrio. Então, acho que esse equilíbrio vem daí. Nossa perseguição é a nossa estratégia é essa. Quando que você sente, assim, que você acha que precisa conversar com alguém? Quando que eu sinto que eu preciso conversar com alguém? Ai. Cara, eu percebo que eu preciso conversar com alguém. Eu vou falar quando eu preciso conversar com Tá, alguém. me ajuda. Eu sou uma pessoa que eu sinto que eu preciso mudar algo. Às vezes é algo que eu não conheço essa Fabi nessa nova mudança, então isso me gera um pouco de insegurança. Então, pra galera que tá aqui já sabe que eu venho numa mudança muito, né, numa busca cada vez de aprender a ser menos colérica, menos explosiva, saber usar isso a meu favor. Eu venho cada vez mais sentindo a necessidade de aflorar mais o meu lado materno, às vezes de ficar mais em casa, de ficar mais com as crianças. E isso significa uma Fabi menos executora. E eu nunca soube ser essa Fabi executora. Então, às vezes, será que eu sou fraca por não ser isso? Então, toda vez que eu sinto isso, eu não sei se isso é uma fraqueza ou se isso é uma vantagem. Quando eu preciso validar o passo que eu preciso dar, mas eu ainda sinto um pouco de insegurança em dar esse passo sozinha, é quando eu sinto que eu preciso falar. Então, o fato de eu falar com você ajuda, é como se eu estivesse montando meu pitch de vendas, então me ajuda a reforçar comigo a mensagem. E a forma como você recebe o que eu tô falando ajuda a validar essa coragem de tentar ir pra lá, sabe? Então, eu sinto muito isso, que eu sinto que eu preciso buscar falar com alguém quando eu preciso eu preciso de um viés de confirmação se o caminho que eu tô indo é o caminho certo. Agora, quando eu tenho muita segurança, eu tenho muita certeza.
eu atropelo, eu simplesmente faço. Eu não sinto que eu preciso ficar falando. Até que agora a gente fala assim, por que você vai falar hoje? Eu falei, preciso lembrar que eu tenho um evento. Mas você não falou desse evento, a gente não conversou, porque eu tenho tanta certeza desse evento, que eu quero fazer esse evento, o evento vai ser assim, 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 que eu vou lá e faço, entendeu? Isso é muito simples pra mim. E é assim que eu sinto, que eu preciso falar com você, eu preciso trazer, sabe, colocar pra fora às vezes com uma amiga, né? Exatamente quando eu preciso validar o meu caminho. Eu sinto que eu vou testando as pessoas, sabe assim? O minha necessidade de falar com alguém, eu sou curioso, sempre fui muito curioso, eu gosto de saber, eu gosto de saber das coisas. Então acho que a curiosidade, ela faz com que naturalmente eu converse mais com as pessoas. Então não necessariamente eu preciso, às vezes numa curiosidade minha, descoberta, eu acabo validando alguma coisa que eu estava pensando, entendeu? Então é a vantagem do curioso, eu acho. A vantagem do curioso de perguntar, como assim? Por quê? O Zequinha, por quê? Por quê? Como é que é? Me fala, me explica. Por que você faz isso? Qual que é a lógica? Que bacana, mas por que você pensa assim? Então eu sempre fui muito perguntador, assim, no sentido de curiosidade. Eu sinto lá de alguém, você direto, quando a gente tá jantando, você vê que eu me interesso, assim, né, às vezes alguém fala comigo, eu fico com aquela cara de prestando atenção. Então, acho que a minha necessidade de falar com alguém é a necessidade de preencher o Caio curioso. Então, por isso que eu falo que quem não é curioso se fecha muito pro mundo. Aí vai ter necessidade mais de falar quando tá... Mas não quando não quando você tá falando do Caio curioso, mas do Caio, eu até pergunto isso porque eu acho que talvez as mulheres, elas tenham um pouco mais de facilidade em pedir ajuda, em falar, sabe, em trocar ideia, e Sim, aí eu troco ideia e a gente cresce junto, e aí, nossa, já aquilo já me deu um Então você diz insight. de uma conversa com um pedido de ajuda. Exato. Tipo... Não necessariamente uma ajuda porque você é fraco, mas uma ajuda, tipo assim, eu tô cego, eu não consigo enxergar o caminho aqui, sabe? Eu não deixo chegar tão assim no fundo do poço, amor. Assim, pouquíssimos casos da minha vida eu falei assim, cara, eu preciso falar com alguém que eu tô muito mal. Enfim, eu não espero estar lá no fundo, por mais que eu sei que a rapaziada tem mais desafio de pedir ajuda, né? Então, homem mostrar vulnerabilidade parece que é aquela fraqueza, né? Mas eu não tenho esse desafio, eu não espero estar, cara, doendo muito, uma parada, assim, são pouquíssimos momentos na minha vida, eu falo assim, cara, eu preciso desabafar com alguém, senão eu vou O explodir. que pesa pra você, você sente? Hã? O que pesa pra você? Que você sente que você precisa... Que é uma coisa que você sente... Por exemplo, se a gente parar pra pensar, todo mundo tem peso. Cada um tem pesos diferentes. Às vezes o que pesa pra mim não pesa pra vocês, que não pesa pro Caio. E cada um tem a sua coisa que pesa mais, né? Dentro da sua vida, assim, o que você percebe que você tem uma carga maior e que às vezes você sente mais necessidade de trabalhar isso com mais consciência? Quando você vira pai, muda um pouco, né? Quando você vira pai, você vira provedor, você sabe, cara, tem uma família que depende de mim. Então você coloca um peso a mais nas suas costas. Eu acho que pra mulher também eu acho que é a mesma coisa também, quando você vê que uma vida depende de mim. Mas o homem tem muito esse lance do provedor, assim, sabe? Pô, eu tenho que prover, sabe? Se meu filho não tiver uma educação de qualidade, eu vou me sentir um fracassado. Se eu não tiver acesso da saúde, eu vou me sentir um fracassado. Se eu não tiver, obviamente, vou fazer o máximo. Tem muitos pais que ele não tem esse sentimento porque ele sabe que, puta, fiz o meu máximo. Então você tem que, cara, preciso fazer o meu máximo. Eu não quero ficar com a sensação que eu não fiz o meu melhor. Então, acho que isso existe, isso tem. Dá uma chave diferente, né? Você tem uma chave diferente. Por exemplo, até você ser pai, você não pensa em seguro de vida. Quando você é pai, você pensa em seguro de vida. Assim, dei um exemplo do cotidiano, né? Mas quando você tem 20 anos de idade, fazer assim, morrer, que dane. Vou pensar quem que vai ficar. Quando você é pai, você já não pensa mais nisso. Você já pensa o que eu for, o que vai ficar. E, obviamente, não estou falando de parte material, mas no conjunto de uma obra por inteiro, assim, sabe? Qual mensagem, qual legado. Vai contar as histórias do vovô Caio. O vovô Caio vai ser aquele vovô mais esquecido. Sabe que então... eu não sei se eu já falei pra vocês ou não, mas enfim. Eu acho que eu falei, gente. Mas vou repetir se eu não falei, porque às vezes eu fico meio doida da cabeça. Que eu tô numa sequência que eu quero investir. Isso eu falei, que eu quero investir mais na minha parte intelectual esse ano, que eu tô lendo mais. Só que eu estou revezando livros. Então, eu estou revezando livros técnicos com livros de
saúde, mas saúde mesmo, saúde física. Então eu li um livro de glicose, agora eu tô lendo um livro de longevidade. E esse livro de longevidade, ele fala assim que a pergunta mais importante que o ser humano precisa se fazer. E a pergunta que ele não faz. Qual? Que ele fala assim, como é que você quer passar os últimos anos da sua vida? Sim. E essa é a pergunta que a gente não quer fazer, porque a gente tem que pensar em morrer. E pelo fato de a gente tem que pensar em morrer, e é algo tão distante, e é algo que às vezes gera tanta dor, gera tanta insegurança, e é a coisa mais óbvia, é a coisa que as pessoas menos pensam. Então elas estão tão cegas, tão vidradas no que eu preciso viver agora, no que eu preciso viver agora, que elas não conseguem se perguntar como que elas querem viver exatamente os últimos, assim, seus últimos 10 anos de vida. O que você quer fazer? Qual é o Caio que você quer ser nos seus últimos 10 anos de vida? E eu te falo isso e eu coloco essa reflexão para vocês em casa, porque esses últimos 10 anos de vida, ele reflete muito no que eu faço agora. Então, nesses últimos meses que eu senti que eu tive um pouco mais de estresse, que eu tive um pouco mais de ansiedade, e às vezes a gente perde o norte, né? E às vezes quando você perde o norte, e aí as pessoas falam, o Caio fala muito isso, volta pro básico, vem fazer o básico. E às vezes eu me pergunto assim, o que é o básico da vida? O que é o básico da vida? E eu falo muito disso, que não adianta eu viver tudo isso, eu carregar um monte de peso, eu carregar um monte de coisa, eu guardar tudo pra mim, eu criar máscaras pra mim, eu ser uma pessoa que não sou eu, viver uma vida que... E aí, a hora que eu chegar lá na frente, eu falo assim, que merda de vida que eu vivi. Tipo, eu desperdicei, vamos supor, viver 100 anos, eu desperdicei 100 anos da minha vida. Só que quando eu tiver com 90, 95, não adianta mais eu fazer esse questionamento. Então eu comecei a me colocar lá na frente, isso é uns pensamentos internos que eu ando tendo bastante, assim. Eu tô me projetando muito lá na frente. Eu bem velhinha, tipo assim, mas não velhinha 70 anos, velhinha 90 anos, 95 anos. Quem é essa Fabiana de 95 anos? Como que eu vou estar? O que eu vou estar vivendo? Quando eu olhar para trás, o que eu deixei para trás? O que eu fiz para trás? O que foi essa história? Porque quando a gente olha para frente, pensa assim comigo, é muito nebuloso para frente. Só que quando você pensa num velhinho, tudo que um velhinho quer é uma vida mole, é uma vida alegre, que vê os bisnetinhos correndo na casa, você vê os seus netinhos em casa, você vê o legado que você deixou. Então, quando você faz uma retrospectiva, o caminho que você precisa seguir para frente, ele se torna muito mais óbvio. Quando eu penso assim, qual que é a linha de chegada? O que é essa linha de chegada? E como é que eu quero chegar nessa linha de chegada? Por exemplo, esse ano eu vou ter meu campeonato, né? E é o que eu decidi esse ano, que eu quero medalha. Eu falei, eu vou competir individual. Eu não quero saber. Eu quero alguma medalha, velho. Não me importa em qual categoria eu quero trazer uma medalha. E aí, então, eu penso assim, qual que é a linha de chegada? Eu quero raio uma medalha. Qual que é o caminho que eu preciso percorrer para essa medalha? Então, eu tô fazendo o óbvio e todo o caminho para esse óbvio. E eu acho que a vida é exatamente isso, sabe? E se não vier uma medalha? Aí eu vou ter que arrumar outra coisa. Eu vou caçar uma medalha. Eu vou fazer outro campeonato. Eu vou fazer outro Mas campeonato. de onde vem essa medalha? Essa necessidade de medalha vem da onde? Ela vem de eu conseguir vencer a mim mesma, porque eu sei que hoje esse é o meu maior desafio. Mas o que isso tem a ver com uma medalha? Porque eu sei a dor que é eu entrar num campeonato pra lutar. O medo de perder, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir. Então a medalha é ganhar ou entrar no campeonato? Os dois. Porque eu não quero fazer meia boca. Eu não quero ir lá porque eu quero, entrei no campeonato, então eu já ganhei. Não. Porque ganhar também é importante. Concordo. É vencer a mim, mas também ter a capacidade de vencer o outro. Isso são duas habilidades a se trabalhar. Então eu sei que a medalha significa que eu trabalhei muito bem as duas coisas ao mesmo tempo. Legal. E aí é exatamente a mesma lógica que eu tô usando pra vida, sabe? Então, se eu já sei qual é a linha de chegada, se imagina assim, velhinho.
Tipo assim, a gente velhinho vai estar com 90 e poucos anos, fazendo o quê? A gente vai estar fazendo o quê? Eu visualizo a roupa, eu tento sentir o cheiro, eu tento visualizar a minha imagem, o meu cabelo, sabe? A minha pele, como eu quero me sentir. E tudo isso faz com que eu tenha uma retrospectiva óbvia de entender o que vale a pena, o que não vale a pena, o que vale a pena, o que não vale a pena. Esse peso vale a pena, esse peso não vale a pena, esse é o caminho, esse não é o caminho. Você entende o que eu tô falando? Uhum. Você consegue fazer esse exercício assim? Eu não penso, Ou ele é muito eu distante? eu não penso na frente. Eu Como tenho você uma lógica faz? de pensar diferente, assim. Eu tenho uma lógica de pensar, eu tenho algumas colunas que eu desejo para a minha velhice. O que é coluna? Eu quero ser um idoso saudável. Eu quero conseguir levantar, assim, gritar. "Ah, ah". Eu quero conseguir sair do sofá, aquele exercício, né, de sair do sofá. Meu avô não sai do sofá. Então, sabe, eu quero poder ser aquele... puta, quando eu fiz o Ironman, tinha um, um, um idoso de 80 anos fazendo um Ironman. Eu acho isso animal. Então, eu acho que essas colunas eu sei. Mas por que eu não penso lá na frente? Porque eu penso no agora. Por exemplo, cara, eu me alimento bem, eu faço atividade física, eu quero estar rodeado da minha família e eu quero estar junto com a minha mulher. Então, se eu estou fazendo atividade física hoje, se eu estou me alimentando bem hoje, se eu estou nutrindo os relacionamentos com meus filhos, eu estou cuidando bem da minha mulher, cara, é só se Deus não quiser que eu não vou chegar na minha velhice do jeito que eu imagino. E tá tudo bem, os planos deles são melhores do que o meu. Aí eu tô em paz. Então não fico pensando muito como que vai ser. Sabe aqueles apps, né? O Que Léo, envelhece a gente? o Léo me mandou uma foto esses Você dias. velho? É. Tá até aqui, É mano. bom? É, me É mandou boa a aqui, ó. foto? Olha Me aqui. fala agora pra ver se eu vou, Ó. se eu vou querer continuar ou não. O Léo mandou esses dias, olha aqui. Léo, nosso head de marketing. Aqui, ó. Ó. Nossa, gente, acabado. Dá pra ver aí, Fabião? Destruído. Porra, achei Deixa eu ver. maneiríssimo Deixa aqui, eu ó. ver. Tá com os noventinhos aqui, hein? Os 94. Não, isso aí é o orgulho dos dentistas, né? Porque o Aqui, dente ó. tá em dia com Dente 90 tá anos em de idade. dia. O Botox tá vencido aqui. É o orgulho do dentista e o venceu o horror Botox. do dermatologista. Mas quando eu vejo essas fotos aqui, eu não penso muito assim. Porque eu faço o exercício ao contrário. Eu faço o exercício... Mas você acha que esse exercício é válido pra quem tem... Sabe, assim, pra quem... hoje é claro pra você, mas quantas pessoas hoje não fazem o que é óbvio hoje? É que pra mim... E aí, às vezes, não consegue... E aí, espera um resultado lá na frente e, tipo, você não vai ter esse resultado lá na frente. E você não vai ter esse tempo pra conseguir Então, colocar em prática, pra mim sabe? o futuro é um agora que a gente ainda não tem. É isso. É um agora que a gente não tem. Eu até fiz aquele vídeo aquele dia que eu te mostrei. Eu penso muito, cada vez mais eu tô fazendo esse exercício, porque eu sou um cara que naturalmente eu flerto com o futuro. Eu preciso pensar no faturamento anual, eu preciso pensar na próxima inovação, eu preciso pensar na próxima meta. O empreendedor, ele tá assim, projetado pro futuro. Então eu tenho que fazer o contrário, eu faço sempre o exercício para me manter no agora. Então a minha velhice, eu penso, cara, se eu tô fazendo o agora bem feito, a minha velhice vai ser uma velhice digna de... Tem gente que se perde no exercício do agora, né? Não guarda dinheiro porque fala, a vida é agora, pra que eu vou guardar? Não, aí você é irresponsável, né? Aí é o ciclo da realidade. O jeito que você enxerga o seu mundo, você cria. Eu não, ao contrário. Eu falo assim, cara, o meu eu do futuro, o vovô Caio, ele vai pagar a conta do vovô, do tio Caio. Hoje eu sou o tio Caio. Ele vai pagar a conta do tio Caio. Ele vai pagar a conta do tio Caio. Então eu só fico pensando, pô, o tio Caio só tem que estar fazendo uma conta maneira. Tem que estar fazendo uma conta maneira. Então, você viu que como eu mudei minha qualidade de sono, como o sono pra mim hoje é importante. Eu era um cara que eu não dormia bem. Eu achava que 1 hora menos de sono, 1 hora mais de Você brigava. produtividade. Lembra que você falava assim comigo? É um absurdo, você passa 1/3 da sua vida dormindo. Não, você ainda dorme mais do que eu acho, mas né? é que mulher dorme mais Sim, que mas homem. você mas é eu já vi verdade. que fisiologicamente você precisa de mais tempo que eu, mas às vezes a Fabi dorme 9 horas da manhã, Vai 9 horas da noite, quase 10 da manhã. Eu falei, que isso? Não Às vezes eu exagera. eu Das tenho que 9 às conferir. 9 é fácil. Fabi, às vezes eu vou ter que conferir no nariz, ela tá respirando, porra. Sabe? Eu entendi que será que a mulher tá respirando? Então, Me deixa, eu gosto de dormir, uai. mas eu acho que esse exercício mudou muito, assim. Então, se eu estiver fazendo a fundação aqui, agora, cara, tô com as pazes, eu sei que... E se eu não chegar? Eu acho que envelhecer é um privilégio. Eu tenho as pazes com o cabelinho branco.
Eu sempre falei pra você. Eu sempre Sim. fui um cara que eu sempre gostei de aparentar mais velho. Eu comecei a deixar barba porque eu queria. Eu tinha muito cara de menino. Eu liderava sempre grandes equipes. Então sempre foi o líderzão. Então eu falei, pô, preciso, né, parecer mais velho e tal. Então eu tô muito animado pra fazer 40. Eu vou fazer 40 daqui 3 anos. Eu falo, nossa, 40 vai ser muito legal. E tem gente que horror, cara. Nossa, tem gente que quer voltar pra trás. Eu não, gente. Eu acho que envelhecer é um privilégio. O final da vida todo mundo já sabe qual é. Morrer, né? Óbvio. Final da vida todo mundo já sabe o que é. O Jacob falou uma frase maravilhosa. A morte é tudo, é o fim de tudo que você não é. Ué. A morte é o fim de tudo que você não é. Ou seja, o lance não é aqui só. Então, mas o final a gente já sabe. Pra que pressa? Entendeu? Então eu sou um cara que faz o exercício ao contrário, pra reduzir a pressa. O que é pra mim reduzir a E no pressa? fundo, o que a gente é? Porque se é o que a gente não é porque a gente acredita em muita coisa. Eu acho que muito mais essa frase do Jacob, a morte é tudo, não sei se é do Jacob, mas enfim, eu vi da boca dele, a morte é o fim de tudo que você não é. Eu acho que é muito mais ligado na espiritualidade que aqui você tá de passagem só. Aqui é uma jornada de aprendizado, que obviamente uma das perguntas mais... Uma vez eu vi uma que tem frase aí que a depois? gente acha que nós somos, sei lá, quando você tem alguma conexão espiritual, somos seres humanos tendo algumas conexões espirituais. Não, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Eu me identifico mais com essa segunda versão. Mas Aqui é só carne. Então quando a gente termina, né, termina tudo que eu não sou, porque na verdade a gente é um espírito, né? A gente é corpo, mente, alma. E é exatamente isso, pensando em tudo isso. Qual que é o nosso papel nessa linha do tempo aqui, né? Qual vai ser a nossa entrega nessa linha do tempo? Mas não tem muito aquela coisa, a crise da meia-idade. Tem gente que tá chegando perto dos 30. Geralmente, aqui esse ponto, a virada de 20 para 30, de 30 para 40. Geralmente, essa virada dessa casa, né, do 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, as pessoas têm uma aflição. Não sei o que acontece, né? Não sei se é impressão dos minha. setênios, então você estuda um pouquinho mais disso, acho que depois dos 43, se eu não me engano, você começa a ter uma percepção diferente do eu sou. Não, eu vejo a expressão, eu acho que assim, mais a percepção conversando com as pessoas. Tem pessoas que 27 já tá mais perto do 30 do que você tá do 25, que é a que você metade. pensa assim, o João fala disso, você tem fases da vida com níveis de expansão de consciência, então são setênios. A cada 7 anos, Não, a sua consciência tem uma capacidade eu tô diferente. dizendo o contrário, eu tô dizendo a percepção do envelhecimento na hora que você troca a casa decimal. Você parece que cai a tua ficha que você tá envelhecendo quando você sai dos 20 e entra nos 30. Tá. Aí quando muda ali, quantos você tem? 4? Nossa, 4, 1, nossa, dia 30 e poucos até. Quando vira, parece que escancara para algumas pessoas, tu tá ficando velho, tu tá envelhecendo. Parece que passa 10 anos, do 29 pro 30, parece que passa 10 anos, não 1. Então, assim, eu já não vejo assim, eu vejo que envelhecer é um privilégio. Eu mudei que envelhecer é um privilégio muito por conta da minha mãe, você sabe disso. Sim. Minha mãe, ela teve AVC 49 anos e minha mãe morreu muito jovem. Então, minha mãe não teve o privilégio de envelhecer. Por exemplo, quando meu joelho começar a falhar, cara, tem gente que não teve o privilégio do joelho começar a falhar. Eu quero ter o privilégio. Que Deus me permita poder ter o privilégio do joelhinho falhar, do joelhinho já não tá mais tão bom, sabe aquela coisa? E Por pra quê? você, o Porque eu que envelheci. são os pilares pra você conseguir ter o privilégio do joelho inflamar? Pilares. Como assim? Pilares. Pilares fundamental de você conseguir ter esse privilégio. De sentir o teu joelho inflamar. Acho que é saúde, família e trabalho, espiritualidade, tá bem com Deus, tá bem com a minha família, tá bem com os relacionamentos à minha volta, tá contente com o meu trabalho, me vejo trabalhando até o final da minha vida, de alguma maneira. Para mim, trabalho é servidão, né? Eu tá servindo ao mundo de alguma maneira. Tenho certeza que as maneiras vão mudar, mas eu não me vejo sem essa servidão. Sim. Então, esses pilares, todos os pilares para mim são fundamentais. Na verdade, eu não mudo nada, os pilares centrais para mim e para lá. É só o ajuste no pilar. Sabe? Ou mais o acordo, né? Por exemplo, quando você tem 20, 30, lembra no balanço? 2 para cá, 2 para lá, você coloca um pouquinho mais de areia no seu trabalho, na sua carreira. Então, você coloca um pouco mais. Aí você começa a ter filho, você tira um pouco do pilar do lazer e coloca mais na família. Quantas viagens a gente abriu mão, coisas abriu mão, as pessoas vão pra cá, puta, tô com as crianças, cara, vai lá, a gente quer ficar, né, um programa mais que tal.
Então, tem momentos que você vai fazendo. Então, pra mim, eu acho que só vai mudar um pouco dos acordos entre os pilares, mas eles vão existir sempre. Você se vê, por exemplo, não praticando alguma atividade física? Não. Não, pode ser que com 90 nós tá lá, e você na hidroginástica, e você? Na hidroginástica não, porque é importante a gente ter impacto pra... É sério. Gente, é sério. Eu vou falar isso, é sério. Hidroginástica, a gente precisa de impacto Eu sei. pra gente ter densidade óssea. Eu tô de sacanagem. Porque... Não, mas isso é um desserviço. É sério. Mas hidroginástica Quanto é bom. mais velho a gente vai ficando, mais a gente precisa de exercício com impacto pra gente ter densidade óssea, porque o velho vai ficando perdendo densidade óssea e cada vez mais vai diminuindo exercício com impacto. Tá bom, então Eu vou tá lá pulando caixa. Então tá bom, não vai estar no taekwondo, não vai estar no MMA. Eu falei, eu e minhas amigas, a nossa meta tá vestido de dobô, 90 anos, com o iope, que é o chute lateral lá no tala, aí chega as novinhas lá no dojan. Nossa, olha as tia, velho, dando cor. Essa é minha mulher, senhoras e senhores. Essa é a minha mulher. Muito obrigada. Mas não, muito bom.